Hoje eu vim aqui falar com você sobre casamento. Seu casamento tem sido um refúgio ou um campo de batalha? Você tem amado o seu cônjuge ou apenas convivido com ele? Isso são perguntas fortes, mas é pergunta que vale a pena refletir. Como está o seu dia a dia? Em Efésios, capítulo 5, versículo 25, Paulo nos avisa assim: Vós, maridos, amei vossas esposas assim como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Pense comigo, o casamento dentro do propósito de Deus nunca foi apenas uma união social ou emocional. Ele é um reflexo espiritual profundo. Paulo ele revela que o relacionamento entre o marido e a esposa espalha algo maior na relação entre Cristo e a igreja. Vivemos em tempos em que o casamento tem sido relativizado, fragilizado e muitas vezes descartados diante da dificuldade. Mas Deus estabelece que o casamento é como um refúgio, um, um lugar de segurança, um crescimento e manifestação do amor divino de Deus. Como você tem vivido o seu casamento hoje? Ele revela Cristo dentro de casa? Eu queria trazer para você uma história de um casal que viveu 20 anos e entrou numa crise financeira profunda, emocional. A comunicação já não existia mais e eles chegaram até a pensar em pedir o divórcio. Em um determinado momento, o marido, como líder, ele tomou uma decisão e decidiu servir a esposa. E começou a servi-la intencionalmente, ajudando na casa, no dia a dia, orando, entregando a Deus o casamento, a casa, e teve resposta. A esposa ela começou a ser impactada e começou a responder com respeito, com encorajamento. E meses depois, o casamento foi restaurado e tornou-se uma fonte de vida em Cristo Jesus. E tudo que ficou foi a lembrança para construir um novo futuro. Mas sabe por que aconteceu isso? Porque o marido parou de cobrar e começou a viver o evangelho dentro de casa. Esse marido, ele se colocou num amor sacrificial, mas um modelo de amor que ele é emocional ou circunstancial em Cristo Jesus. Quando ele decide servir, mesmo quando o retorno não é imediato. Quando ele decide priorizar o bem-estar espiritual da esposa, ele abre mão do ego em favor da unidade. Porque foi assim que Cristo fez. O amor de Cristo foi um amor intencional, incondicional. E foi entregue até o fim. Então, maridos, você é chamado a liderar, não com autoridade opressiva, mas com sacrifício redentor em Cristo Jesus. Esposas, quando a Bíblia fala em submissão, não é inferioridade, mas é um alinhamento espiritual. A Bíblia expressa, e esse alinhamento que a Bíblia expressa é através de respeito, confiança, compreensão, na liderança do marido dentro do lar. Quando há amor verdadeiro, a submissão não é peso, é uma resposta bíblica. E a gente precisa entender que a submissão não é uma obediência cega, não é validar abusos psicológicos ou mentais, não é eliminar a identidade da mulher. Não, é uma postura voluntária que fornece a estrutura do relacionamento. Lembre-se, casamento é um reflexo do Evangelho. Casamento cristão é uma mensagem viva. Ele comunica algo ao mundo. Ele comunica que há perdão quando há falhas, há fidelidade em meio às crises, há graça nas imperfeições.
Cada lar se torna um culto silencioso, onde o evangelho é visto não apenas por ouvido. Quando um casal vive perdão, ele revela a cruz. O amor constante revela Cristo. E a permanência revela uma aliança. Em Colossenses 3,14, diz que é sobre tudo isso, revestivos do amor, que é o vínculo da perfeição. A realidade hoje dos casamentos é que a gente encontra desafios reais, mas está sempre associado a um individualismo crescente, uma falta de diálogo profunda, uma influência dos padrões irreais das redes sociais, a baixa de tolerância e muito sofrimento. Muitos entram no casamento buscando felicidade, mas não estão dispostos a construir um compromisso. E a lógica disso diz que se não me faz feliz, eu saio, porque é assim que o mundo ensina. O evangelho, ele ensina: eu permaneço, eu amo e eu transformo, porque eu vivo uma vida de graça. Casamentos não fracassam apenas por falta de amor, mas por falta de intencionalidade espiritual. E já chegando para o final, queridos. O casamento não é perfeito, porque é formado por pessoas imperfeitas. Mas quando tem Cristo, tudo é motivo de graça. Ele deixa de ser um campo de batalha, o casamento, e se torna um refúgio do amor. Sabe quando? Quando o marido ama como Cristo. A esposa responde com respeito e ambos vivem o evangelho diariamente. E assim o lar se transforma em um lugar de cura, um espaço de crescimento e um testemunho vivo da graça de Deus. E a minha pergunta para você hoje é: seu casamento tem refletido mais o mundo ou mais de Cristo? A sua família reflete o mundo ou reflete Cristo? A sua mesa, ela tem sido lugar de diálogo? Pense nisso. Fiquem com Deus e Deus abençoe a todos.